Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre alguns choques de cultura que eu tive quando eu fui pra Coreia. Lembrando que esse vídeo aqui não é pra ofender ninguém, não é pra ofender os coreanos e nunca tem essa intenção de malícia, né, gente? Você tem que entender que cada lugar tem essa cultura, algumas coisas são normalizadas, algumas coisas são tabu. Isso é só pra você se preparar, você que é brasileiro se preparar pra algumas coisas e não acabar se chocando, né? Não acabar ficando, meu Deus, o que que tá acontecendo? Então, bora lá. Alguns restaurantes mais tradicionais não permitem que você divida pratos. Então, se você tá em dois, você precisa pelo menos pedir dois pratos. Senão eles vão olhar meio com uma cara tipo assim, o que que você tá fazendo? E provavelmente vão falar que você não pode sentar lá sem pedir nada ou pedindo só um prato só. Ah, mas o prato é gigante. Não interessa, tem que pedir dois. Então, não é sempre esses restaurantes de rua, mais tradicionais, mais claramente assim, puxados pra uma coisa bem coreana mesmo. Não é um fast food, não é uma coisa internacional. Talvez eles tenham essa regra. Então se prepare ali, se você come um pouco menos, se você come pouco, de provavelmente levar o seu lanche pra casa, porque você sempre vai ter que pedir pelo menos um prato pra cada um. Eu e a minha mãe, a gente passou por essas situações, a gente come bem pouco, e várias vezes a gente dividia a comida, porque principalmente pra o modelo coreano, assim, eles comem muito mais que a gente. Então a gente tinha, tipo, um maior pratão de comida e tinha que cada um comer o seu, porque não podia dividir, assim, pelo menos nessa questão de você comprar um prato só, não podia. Mesmo que você fosse pegar do outro, assim, pegar um pouquinho do teu e ele pegar um pouquinho do meu, não podia, gente. Se você for numa coisa mais Korean barbecue, eu acho que isso não acontece, porque você não paga por um prato, você paga meio que por um pacote, e aí pode ir quantas pessoas que der ali pra comer. Lá, você falar sobre o peso alheio não é tabu. E isso é uma coisa que a gente fica meio assim, né? Porque nós, brasileiros, nós temos o corpo bem diferente dos coreanos, e na época que a gente foi, a minha mãe, ela falou que ela tava se sentindo muito mais gorda do que ela tá hoje em dia, que ela tava passando por um tratamento e ela tava, nas palavras dela, sobrepeso. Eu acho que não, né? Mas isso aí é problema dela, gente. Problema da minha mãe. Mas aí ela falou que, tipo assim, não tava no peso ideal dela, mas também ela tava, tipo, obesa. Tipo assim, ela tava só passando por um tratamento de saúde, então ela, tipo, tava um pouquinho mais do que ela gostaria. E ela ia em algumas lojas, assim, essas lojas realmente mais de rua, que deixavam até o cabide das roupas, assim, pra fora, as araras de roupa pra fora. Eram umas lojas mais simples, assim, mais povão. Algumas vezes ela chegava e as atendentes ficavam, tipo assim, não, amiga, isso aqui não vai servir em você. Tipo, não, assim, eles faziam assim, ó, não vai servir em você. E eu ficava tipo, caraca, porque não é uma coisa ofensiva pra eles, gente. É que nem falar de sistema digestivo pra eles, não tem nenhum problema. Isso aí mesmo que você tá imaginando, não tem nenhum problema falar disso. Eles não acham complicado, é como se fosse qualquer outra coisa da sua saúde, tipo, saúde do coração, saúde do pulmão, eles falam disso como se fosse qualquer coisa. E é a mesma coisa com peso, gente. Tem que entender também que eles estão em outra batida, em outra cultura, não que isso seja certo, tá, gente? Mas pra eles não veem como ofensivo. Então a minha mãe ficava olhando assim, gente, então tá, né? Mas enfim, né? A gente também percebeu que as roupas lá também não serviam muito. Eu comprei uma saia lá que, tipo assim, o tamanho dela tava ótimo. Servia de boa, tipo, entrava de boa. Só que o short que tinha embaixo, que era um short pra, tipo, safety shorts, ele era muito justo. Tipo, a saia ficava de boa, ela entrava de boa, era do meu tamanho, não ficava curta, só que o short era muito justo. E eu tive que, já tô pensando inclusive, né, de tirar aquele short porque quase inutiliza a saia e eu de qualquer forma eu gosto de usar outro short mesmo. Então, coisas assim, roupa de baixo, existe uma grande possibilidade de você não conseguir comprar. E não é nem porque você é gordo, não, cara. É porque você é uma pessoa normal. Eles que são muito magros. Então, falar sobre o peso abertamente, assim, comentar sobre o seu peso não é uma coisa que eles acham ofensivo. Embora algumas pessoas vão ter um tato maior se eles perceberem que você é de fora, algumas pessoas não. Tipo, algumas pessoas só, tipo, você não cabe nessa roupa. E, enfim, né, gente? É uma coisa da cultura deles, não que seja certo, eu não acho legal. Só que é uma coisa que tem que entender que pra eles significa outra coisa. Pra eles é uma coisa meio só sobre saúde e estética, e eles não estão nem aí que aquilo dali te faz se sentir mal e tudo mais. Eles têm uma cultura muito grande de dinheiro e finanças e tudo mais, que eles não deixam você ter nenhuma espécie de prejuízo. Então, lá eles têm aquelas promoções de 2 mais um ou um mais um. E a minha mãe, uma vez, ela não fez muito bem a conta na cabeça dela e ela foi comprar uma pasta de dente que tava com uma promoção dessa de 2 mais um. E ela pegou só duas, em vez de três. E aí, ela pegou só duas, ela tava passando lá e a caixa olhou e percebeu que ela tava levando só duas em vez de três, né? Que seria a promoção de você pegar três pastas e sair pelo
preço de 2. E ela falou, olha, esse aqui tá em promoção, vai lá e pega. E minha mãe não queria pegar porque tava com muita fila, tava muito, muito cheio nesse dia. E ela ficou, tipo, meio hesitante porque ela não queria atrasar as outras pessoas. Só que aí a moça insistiu, tipo, vai lá, pega a outra. Tipo assim, vai lá, cara. Porque ela não queria que a minha mãe saísse do prejuízo. Não que isso fosse ajudar o mercado ou ela de qualquer forma, gente, não vai. Só que eles tinham esse negócio de, não, olha só, tá em promoção, pega mais um lá que vai sair pelo mesmo preço. Eles insistiram bastante até a minha mãe ir. Então, é uma coisa, tipo, essas promoções que eles têm bastante, né, de promoção de quantidade, de tantas unidades saírem um preço inferior que deveria ser, eles levam isso bastante a sério. E em outros casos também de outras coisas você poderia estar economizando, eles vão meio que, tipo assim, vai lá, economiza, porque também eles te veem como motorista, uma pessoa, possivelmente uma pessoa que vai gastar dinheiro ali, então eles, tipo, tem esse negócio, assim, de não deixar você ter prejuízo de qualquer forma. E isso tem uma coisa a ver com a forma que eles tratam o dinheiro, eles têm outra cultura relacionada ao dinheiro, é bem forte esse negócio do dinheiro, da carreira e tudo mais. Isso reflete nessas coisas pequenas, assim, tipo isso. Uma coisa que eu já vi muita gente falando, e eu vou repetir aqui, é que eles esbarram em você na rua e eles não vão te pedir desculpa. Mas isso é porque eles meio que percebem que eles estão com muita pressa, não vale a pena parar pra te pedir desculpa, então eles só passam direto. E eles não fazem isso por mal, tá, gente? É só porque eles não querem parar a vida deles pra poder pedir desculpa pra você. Os restaurantes que vendem frutos do mar, a maioria deles, se não todos, vendem a comida fresca até demais. Então, quando você chega no restaurante, tem um aquário, um baita de um aquário assim, cheio de bichos diferentes. E em vez de você escolher no menu qual comida você quer, você vai lá fora e você escolhe qual dos peixes ou qual dos animais ali que você vai querer comer. E na hora para poder te servir, e isso tem a ver com uma cultura de comida fresca mesmo, de querer, assim, nada congelado. Eu vou comer o bicho aqui, então eu vou ele para poder te dar. Eu provavelmente vou ter que censurar essa palavra, mas enfim, né, galera? Vou ter que, assim, né, levar o bicho com Deus para poder te dar para você comer na hora, senão não é bom. Assim, é uma visão que eles têm, pode até que seja certo. Mas algumas pessoas já se chocaram bastante com isso, acham isso meio louco. Eu acho interessante, tipo assim, não comeria, não gosto muito de frutos do mar, tem poucas coisas assim que eu gosto de comer, mas eu via bastante, a gente passava assim pela rua e aí tinha um monte de restaurante com um monte de aquário, assim, eu ficava vendo os bichinhos lá. É uma coisa assim, que se você gosta bastante de frutos do mar, você percebe uma diferença no sabor, mas pra mim, como eu não comi, eu também não sou muito fã, pra mim meio que tanto faz, eu só acho meio louco, assim, passar e ter um monte de bicho vivo, assim, se mexendo e tudo mais nos aquários. Uma coisa que minha mãe percebeu muito mais que eu, assim, eu sei lá, eu acho que eu meio que ignorei isso aí, eu não acabei percebendo. Ela percebeu muito que as operadoras de caixa, de mercado principalmente, percebem muito o que você está comprando. Essas lojas também lojas de rua, tipo Olive Young, né, lojas grandes, às vezes eles reparam um pouco no que você está comprando e comentam umas com as outras, tipo, será que isso aqui é bom e tudo mais. A maioria das vezes elas falam isso em coreano, então você não entende muito o que elas estão falando. E elas também não comentam muito com você, porque elas sabem que você é de fora e talvez você não entenda muito. Mas, tipo, parece que elas reparam sempre do que você tá comprando e, tipo, ficam olhando assim, meio que analisando. É uma coisa que talvez você fique com um pouco de vergonha. Eu não fiquei, sei lá, eu só levava as coisas pro caixa e as pessoas passavam. Algumas vezes era uma loja, tipo, que tinha muita gente, sempre tava muito cheia, não acontecia isso. Mas os mercados, umas lojas mais assim, eles ficavam tipo, olha, caraca, isso aqui, a pessoa tá levando isso, tá levando aquilo. E é meio engraçado, gente. Eu não me incomodei muito não, mas a minha mãe ficou, tipo, meio, gente, que negócio diferente. E, enfim, né? É uma coisa que eu não me incomodo muito não, eu acho bem engraçado. Uma coisa também que tem a ver com essa questão de você pagar, é que se você vai pagar com cartão, algumas lojas menores, lojas mais locais, ou lojas de rua mesmo, que não são grandes indústrias, né? São lojas de família. Talvez eles peguem o seu cartão e levem lá pro fundo da loja pra pagar. E não, gente, eles não estão te dando golpe, não. É assim que funciona de alguma forma. Não entendo muito bem como eles fazem com a maquininha, mas eles levam teu cartão lá pra dentro. E da primeira vez eu fiquei tipo, por que ele tá levando meu cartão lá pra dentro? Mas, enfim, né? Quando ele passou e eu vi do aplicativo a notificação, era exatamente o preço que era. Pra eu pagar e nunca aconteceu nada, então, tipo, sei lá, é só o jeito que eles funcionam. A maioria das lojas dessas, como eu disse pra vocês, meio que industrializadas, grandonas, tipo Olive Young, lojas grandonas assim, eles vão ter a maquininha ali na frente e eles vão deixar você passar, mas na maioria das vezes essas lojas pequenininhas, assim, meio tipo, parece loja de família, eles levam o seu cartão lá pra trás. E no começo eu levei um baita de um susto, mas depois eu meio que me acostumei.
Outra coisa que também tem a ver com essa questão de pagar e dinheiro é que eles têm uma cultura de entregar qualquer coisa que tenha a ver com o dinheiro com as duas mãos. Algumas outras coisas também, mas principalmente o dinheiro, cartão, esse tipo de coisa, troco, eles entregam com as duas mãos assim, ó. Ou colocando a mão aqui e dando aqui assim. Não sei porque é uma questão de honra ou porque é dinheiro, não sei como é que funciona, de onde que isso vem, mas eles sempre fazem isso. Eles não esperam necessariamente que você faça, mas eles sempre vão te entregar, assim, principalmente operador de caixa, essas coisas assim, quando eles vão te dar o troco ou vão te devolver teu cartão, se eles passam o cartão pra você, porque algumas lojas eles passam o cartão pra você, não é você que passa. Eles devolvem sempre com as duas mãos, assim, ou dando assim, com as duas mãos, que é uma questão cultural deles. E, gente, na minha opinião, é uma coisa que, tipo, eu entendo que é uma questão da cultura deles, mas a gente ficou com uma vergonha. Porque a pessoa, tipo, ela meio que abaixa um pouco, então, tipo, faz aquele reverência mesmo, né, gente? É normal, é uma coisa que eles fazem. Mas de começo, assim, eu fiquei meio, ai, meu Deus. Ai, que constrangimento. Porque é uma coisa, tipo, que a gente não faz, né? É tipo assim, às vezes a pessoa chega até a jogar o troco, tipo assim, toma. E lá é, tipo, tudo com um monte de cuidado. Então, tipo, dá bastante constrangimento pra mim, assim. A minha mãe não sentiu muito, ela achou super legal e fez de volta também, pra meio que, tipo, mostrar respeito. Eu acabei fazendo também porque eu tava com medo de meio que passar vergonha ali, de ficar, tipo, passar como pessoa grossa. Então eu fui e comecei a fazer também, mas, tipo, gente, no começo você fica muito, tipo assim. Ai, que vergonha. Lá eles têm, infelizmente, um machismo cultural muito triste e eles têm uma coisa que é uma hierarquia de gênero que vai além da idade, vai além de tudo, gente. A gente viu algumas pessoas que, na volta do Lost World, a gente tava voltando pra casa, tinha bastante criança, porque é um parque de diversões, né? E tinha uma família que era uma vovó, uma mãe, um pai e alguns filhos. E as crianças levantaram do assento e eu achei que elas fossem dar o assento pra moça, né, pra mãe e pra avó. E não, gente, eles deram o assento pro pai. E, tipo, a senhora e a mãe ficaram em pé. E eu fiquei tipo assim, quê? E várias vezes você vê o pai andando na frente e a mãe com os filhos andando atrás. Isso é uma coisa que, obviamente, gente, não muda nada na nossa vida, tá? A maioria dessas coisas aqui não muda nada na nossa vida. A gente só olha e fica meio espantado. Mas é uma coisa que eu pessoalmente acho muito triste, porque a gente vê que tem várias polêmicas e coisas que acontecem nesse mundo do K-pop, do dorama e tudo mais, que tem a ver com essa coisa de hierarquia de gênero, que é muito, muito forte e é triste, gente. É uma coisa muito, muito triste. E a gente percebe que, às vezes, as coisas são priorizadas pros homens, mesmo eles não estando muito, tipo assim, por que tá dando lugar pra ele? Por nada, entendeu? E se vocês pesquisarem, e não pesquisem, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui eu tô falando assim, mas não pesquisa não. Se você pesquisar parques na Coreia, no Google, você só vai achar coisa estranha, se é que você me entende. Você só vai achar coisa esquisita. Por quê? Porque aparentemente isso aí é adorado lá, gente. É tipo assim, como se fosse um símbolo de fertilidade, de, sei lá. Enfim, é uma coisa que eles têm um trato meio diferente com isso aí. E, enfim, o homem lá é visto de outra forma relacionado aos outros países, ou enfim, né? O Ocidente a gente vê meio que todo mundo como igual, né? Na maioria das vezes. Ou, enfim, é legal a gente ver as pessoas como todas iguais. Só que lá não é muito assim. Parece que o homem sempre vai passar na frente, ele sempre vai poder sentar, enquanto as outras pessoas ficam em pé, vai passar na frente. E é uma coisa que eu me impressionei porque, claramente, eles têm muito mais esse negócio de hierarquia com idade. Só que, aparentemente, em alguns casos, né, gente, não vou generalizar aqui, não faço a menor ideia, é uma situação que eu vi, mas eu sinto que às vezes a hierarquia de gênero pode passar a hierarquia de idade. Então, até a senhorinha, que era bem mais velha do que todo mundo, ficou em pé pro cara sentar. E às vezes também o cara fica andando lá na frente, tipo, não tão longe, mas tipo, ele anda na frente enquanto a mãe fica com os filhos. Ou o cara fica até com os filhos, mas lá na frente, mas a mulher fica mais pra trás. Enfim, né? Eu acho bem estranho, gente. Pessoalmente eu acho bem estranho, mas enfim, é a cultura dos caras. Uma outra coisa que eu percebo que eles fazem muito, e assim, gente, eu não senti muita diferença, até porque eu não tomo café, mas a minha mãe percebeu que, primeiro, gente, a maioria dos cafés lá é gelado e eles tomam muito café. A gente, né, brasileiro, normalmente toma café pequenininho, pouquinha quantidade, mas lá eles tomam um copão de café mais diluído
e bem gelado, lotado de gelo. Vai dependendo do lugar, alguns lugares é mais diluído, alguns lugares é bem forte. Eu não sei porque eu não tomo café, mas a minha mãe percebeu que, assim, nos horários após almoço ou após refeições, assim, tipo, café da manhã, depois do almoço, depois da janta, e a gente também passou por uma situação que a gente tava com uma amiga coreana que ela, depois da janta, comeu pra caramba e depois da janta ainda foi tomar um café desse tamanho. Eles tomam muito café, gente. E especificamente nesse caso do café e de coisas adoçadas, tipo bebidas adoçadas, a minha mãe percebeu especificamente que se você não pedisse as coisas pré-adoçadas, se você pedisse as coisas sem açúcar pra você adoçar, eles não tinham açúcar de cana, tipo açúcar que a gente usa assim em pó normal. Eles usavam xaropes, né? Que no caso eu acho que é glucose de milho, porque lá não tem tanto acesso a açúcar e também a farinha de trigo quanto a gente tem. Então é uma coisa meio louca, assim. A minha mãe falou que tem um gosto bem diferente do açúcar e que altera o gosto do que você tá comendo. Eu não sei, eu não percebi direito. Eu não sei se tem tanta diferença, tipo, pra mim tava de boa. Mas ela falou que se você pedisse alguma coisa, tipo limonada, o café e tudo mais, sem açúcar, pra você adoçar, eles não davam a opção do açúcar. E essas opções que eles davam não tinham o mesmo gosto do açúcar, não adoçavam tanto quanto o açúcar e tudo mais, tinha que botar bastante, né? E alteravam o gosto também. Então, se você é aquela pessoa que, eu vou pedir sem açúcar pra eu adoçar, toma cuidado, porque talvez você não ache açúcar. Isso vai depender do lugar, mas os lugares que a minha mãe foi para tomar esse tipo de coisa, ela falou que era assim. E lá tudo é adocicado. Então, eu também falei aqui no meu roteiro sobre coisas de padaria. Como eu disse pra vocês, a farinha de trigo lá é uma coisa mais cara e que não tá em tudo, né? A maioria das vezes eles usam arroz, farinha de arroz em vez de farinha de trigo. Então, eles estão muito com esse negócio de padaria agora, tipo, de cultura de coisas de padaria, assim, como se fosse uma coisa mais chique. Só que eu percebo que a maioria das vezes é uma coisa bem adocicada. Tipo, eu já comi um negócio que era pra ser tipo uma pizza. Pizza de pão, sabe? Tipo um pão com as coisas de pizza em cima. Em vez de ser, tipo, literalmente uma pizza, era como se fosse um pão com recheio de pizza. E o pão era adocicado. Eu não me incomodo, tipo, achei de boa. É diferente, mas eu não achei ruim. Mas a minha mãe também não achou ruim, mas ela falou que ela sentiu um pouco mais. Tipo, caraca, é doce, sabe? Coisas assim, tipo, pão normal pra você fazer sanduíche é adocicado. Não tem um pão salgadinho, tipo, igual a gente fala até pão de sal. Tipo, não vai ter um pouco, literalmente salgado. Ele vai ser, tipo, neutro pra doce. Se você colocar alguma coisa salgada no meio, você vai ainda sentir o doce do pão. Então é uma coisa bem, bem diferente, assim. Talvez se você não gosta de coisa muito doce, você vai, tipo, meio que estranhar. Mas isso vai de cada um também. Eles também têm uma regra, que é uma regra não dita, mas é uma coisa que supostamente só tem em Seul. Uma amiga nossa falou que em Busan não tinha, era uma coisa que tinha mais em Seul, que é a regra da direita e da esquerda. Que, assim, óbvio que vai depender do ângulo que você tá, se você tá vindo daqui ou se você tá vindo de lá, mas é a regra de que um lado tem que sempre estar liberado para as pessoas que estão com pressa, e o outro lado é para as pessoas que não estão com pressa. Vai ser com as pessoas andando mais devagar, dependendo do que for, ou paradas. Então, normalmente isso é mais para uma coisa de escada rolante. Então, no metrô, gente, é muitas escadas rolantes, muito gigante, gente. Eu tenho um vídeo aqui, são umas escadas rolantes que eu nunca vi grande desse jeito na minha vida. E enormes, assim, e elas são bem devagares também. Então, você sempre vai ter a opção de ficar paradinho num canto, ou você ir muito rápido andando, pegando meio que o embalo da subir da escada pra ficar mais rápido, pra não ter que ir na escada normal, né? Você sair, tipo, correndo, andando pra cima. Sempre vai ter esses dois. E eles também usam isso para situações que não são a escada rolante. Exemplo, passarelas ou qualquer calçada que for mais estreita. Normalmente, quando é maior, não vai ter muito isso. Tipo assim, não vai ter espaço para poder ter isso, as pessoas só andam livremente. Mas nesses lugares mais, assim, pequenininhos ou calçada muito justa, assim, bem pequenininha, vai ter sempre uma via mais rápida e uma via mais lenta. E a gente percebeu isso em várias coisas que não era escada rolante. Eu achava que era exclusivo para escada rolante, mas não é. Sempre vai ter um ladozinho mais devagar, ou parado, né? Ou em um lugar mais rápido, que as pessoas estão com mais pressa. E o último aqui é uma coisa que eu gostaria de adicionar e que choca algumas pessoas. Tipo assim, eu percebi que a minha mãe se chocou muito mais que eu. Eu acho, gente, que teve muito mais coisa que chocou a minha mãe mais do que eu, porque eu já tô nesse meio de gostar de coisa coreana e gostar desse ambiente e ver coisas relacionadas a isso, né? Há muito mais tempo do que ela. E ela também é uma pessoa mais velha, ela não tem, tipo, costume disso aí, nunca, tipo, interagiu tanto com essas coisas quanto eu interagia. Então, ela se chocou mais do que eu, tá? Só pra meio que, tipo, vocês entenderem que teve muita coisa que eu tava de boa, porque eu já meio que esperava isso e a minha mãe não, né? Porque ela já é uma senhora, enfim.
que é que o coreano, né, o ser humano coreano usa muito celular o tempo todo, e principalmente nos transportes públicos, e no caminho deles, eles estão sempre com a cara no celular, assim. E, assim, de começo você fica, nossa, o pessoal gosta tanto assim de usar o celular. Eu imagino, né, e é só uma teoria, gente, baseado em nada, baseado em fontes, vozes da minha cabeça, né. Eu acho que eles devem ter muita restrição sobre usar celular no trabalho, e enfim, né. Eles podem ter alguma coisa, tipo, que o trabalho deles deve ser muito mais pesado do que a gente, porque a gente tem muito mais leis trabalhistas, né. Então, lá o trabalho deve ser mais pesado e eles devem ter uma proibição muito forte contra celular e também em escolas, imagino, né. Então, quando eles saem, eles devem estar desesperados para usar o celular. Imagino que se eu tivesse que ficar, sei lá, 8 horas sem usar o meu celular, eu ia ficar meio leré da cabeça. E também ia ficar usando o telefone o tempo todo. Gente, chega até as luzes, tipo, de sinal de trânsito, ter uma luz extra no chão pra pessoa que tá olhando assim o celular conseguir ver se já abriu o sinal. Tipo assim, é bem forte mesmo essa cultura de usar o celular e tá sempre com o rosto virado pra baixo. E eles sempre falam, tipo, uma das regras que eles sempre falam no metrô é que se seu telefone cair naquele buraquinho que tem entre o trem e a estação, não é pra você tentar pegar. Deixa aí, deixa, porque antes o seu celular do que a sua vida, né? Então, é uma coisa meio louca, assim, eles têm muito costume de celular, gente. Então, assim, eu imagino que seja por essa questão do trabalho ser mais pesado, ou tem uma coisa que eles não deixam o celular de jeito nenhum, eles só podem usar quando eles saem, então estão sempre, sempre, sempre no celular, gente, sempre no celular. E até assim, eu achava que eles foram, assim, aquelas pessoas que usam o celular, não tem nenhuma noção do espaço, mas eles até têm. Tipo, não ficam desbarrando nem nada, não tem, assim, não são pessoas, tipo, lerdas. Mas eles ficam sempre no celular, que é uma coisa que meio que dá uma assustada. Tipo, de primeira você fica, gente, por que esse pessoal tá todo mundo no celular? Sei lá. Mas aí tá todo mundo sempre assistindo alguma coisa assim de ladinho, assim, ou lendo alguma coisa no celular, vendo YouTube, essas coisas assim. Eu fico, gente, muito louco. Eu acabei, tipo assim, percebendo, se tá todo mundo mexendo, eu vou mexer também. Então, acabou que, tipo, você até fica meio, caraca, todo mundo tá usando o celular, menos eu, né? E aí eu aproveitava pra também usar esse momento pra mexer no celular, porque a internet era ótima, né? Então qualquer lugar pegava. Eu ficava ali também mexendo no celular, que eu me sentia até excluído de não estar mexendo. Mas é isso, galera. Essas são as coisas que, na minha opinião, assim, que eu senti mais na minha viagem. Podem existir outras coisas que eu não experienciei e que existem de choque cultural e de coisas que talvez dêem um susto nos costumes que você tem, mas isso vai depender muito da sua vivência também e o que você já tem de costume, porque como eu disse pra vocês, eu, que sou mais jovem, não senti tanto choque quanto a minha mãe, que é mais velha, então isso vai depender de várias coisas. Só que esses são os principais que eu sinto que me afetaram na minha viagem, que eu acho que é bom vocês se prepararem. Então, se você tem umas preferências específicas, é bom você saber disso antes de você ir. E é isso, galera. Dá uma comentada aqui no vídeo, também dê um like e manda esse vídeo para aquela sua amiga que você quer levar pra Coreia. E é isso, gente. Um beijo. Tchau!